Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trago Verdades aqui pelo Conteúdo Liberado Play. Esse é o nosso encontro semanal com os principais destaques do meu adorável submundo midiático. Quer participar do nosso programa? Manda um e-mail para conteudoliberado@gmail.com ou então deixa uma mensagem para mim lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui. Uma outra maneira de você participar aqui do Trago Verdades é deixando a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário logo aqui embaixo desse vídeo, aqui mesmo nos comentários. Pode escrever que eu tenho sempre o maior prazer em responder para você. Bom, outra maneira que agora a gente tem de se comunicar, uma outra ferramenta, é através do blog conteudoliberadoplay.blogspot.com. Lá vai ter sempre um texto bacana, a gente vai estar informando para vocês sempre alguns assuntos, né, o que está sendo destaque durante a semana. Vale muito a pena ler, também pode deixar os comentários lá para mim que eu respondo, tá bom? Bom, vamos deixar de papo e vamos à nossa vinheta. E na sequência eu volto com muitas verdades. A gente abre o programa falando sobre um assunto muito polêmico e bastante delicado que tomou conta dos noticiários das celebridades nessa semana. Eu estou falando do episódio que envolveu o cantor Chechel, da Timbalada, né, que fez muito sucesso nos anos 90 e que passou a ser destaque nessa semana depois que um vídeo começou a circular nos grupos de conversa, nas redes sociais e tudo mais. Um vídeo que chamou bastante atenção, principalmente pelo fato do Chechel aparecer um pouco alterado nas imagens. Dá só uma olhada. Passarinho, meu beija-flor, Tava lá no The Voice, né? Fazendo uma canha. Mano, abraço a Nilde, ela é sua fã, mano. Nilde, Biscoaçu, tamo junto, viu? Depois da exibição dessas imagens, o Chechel foi acolhido por um pequeno grupo de amigos. E nesse grupo estava a cantora Patrícia Gomes, que sempre esteve ao lado do Chechel, inclusive nos tempos da Timbalada. A Patrícia também foi vocalista da Timbalada e a gente vai mostrar para vocês agora as imagens desse reencontro. Espero que o que vai falar aí, a gente vai voltar firme e forte e alegrando o povo, não por dinheiro, por amor à música. Amém. Tchau. Não houve nenhuma confirmação se as imagens que nós mostramos aqui no começo desse bloco retratavam um Chechel envolvido com drogas ou com álcool ou coisa parecida. O fato é que o Chechel já está sendo tratado, ele foi para uma clínica de reabilitação através de um grupo de evangélicos, uma igreja na qual o Chechel também fazia parte, e nesse momento é muito importante ele receber o carinho das pessoas. Como eu disse, não se sabe se foi por motivo de drogas, por motivo de álcool, mas eu achei um depoimento de um parceiro, de um artista fantástico, com o qual eu também já fiz algumas matérias, que é o ex-vocalista do grupo El Chan, o Renatinho da Bahia. E o Renatinho fez um depoimento no perfil dele do Instagram, que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que vai concluir um pouco do que a gente está querendo tratar aqui no Trago Verdade. Falar para vocês uma coisa, Chechel é uma pessoa formidável, um artista maravilhoso, meu grande ídolo da infância e da adolescência, e se tornou meu amigo. Chechel foi para minha casa no Rio, ficou uns 15 dias lá no Rio, a gente trabalhando, fazendo shows. Chechel não botava 1 ml de álcool na boca. Chechel toma um remédio, né, que é um remédio para controlar a ansiedade, por fato dele ter vivido muito tempo nas drogas, e esse remédio controla a ansiedade dele, ele fica um pouco sonolento, mas ele não usa mais drogas, ele não bebe, ele não fuma. E em vez das pessoas estarem aí compartilhando esse vídeo, falando que ele está na sarjeta, está nas drogas, está alinhado, e dando ibope a essa mídia sensacionalista ridícula, para mim é ridícula, que não acrescenta em nada à vida não só dele, como de muitos. Mostra o novo trabalho dele, mostra a banda Trem de Pouso, que é ele, Ninha e Patrícia. O trabalho solo dele maravilhoso, que só tem músicas maravilhosas. Mostra que o cara família que ele é. Mostra a pessoa de coração bom que ele é. Ou, na verdade, a mídia não se interessa nisso, né? A verdade, a mídia se interessa só mostrar o lado ruim. Não a pessoa que devastava as multidões na década de 90, né? Mas vamos pensar, gente, vamos ajudar, porque ele é um ser humano como todos nós somos, e nós temos um prazo aqui
nessa vida. Aqui a gente só tá de passagem. Não adianta ter dinheiro, não adianta ser rico, não adianta ser famoso, porque uma hora todo mundo vai para o mesmo lugar, debaixo de 7 palmos. Valeu? Tamo junto e misturado, galera. Valeu. As palavras do Renatinho retratam um pouco do que eu gostaria de falar para vocês aqui, porque eu já tive a oportunidade de fazer muitas matérias em camarins, já tive a oportunidade de ver, assim, muito de perto, artistas consagrados, inclusive, fazendo consumo de drogas antes de shows, depois de shows, e eu acho que se o caminho que o Chechel escolheu no passado em relação a drogas, tudo isso está tendo uma consequência agora, eu acho que não vai ser muito diferente com outros artistas também que escolheram esse caminho. Então, é um caminho muitas vezes sem volta, quando não tem assim um socorro, né, no tempo certo. Eu acho que, como eu disse aqui, esse é um momento em que o Chechel precisa se reencontrar com ele mesmo, e eu acho que fica o alerta para todos os usuários, para todas as pessoas que têm esse relacionamento com a droga, né? Como eu disse, não tem nada confirmado se realmente foi droga ou se foi isso que o Renatinho explicou aqui no vídeo, em relação aos remédios que ele tomava e tudo mais. O fato é que, como eu costumo dizer, esse submundo midiático, que ele tem por um lado de adorável, ele tem por outro lado também de muito traiçoeiro. Então, muitas vezes o artista acaba caindo nessas armadilhas, caindo nessas tentações, e depois para voltar é bastante difícil. Então, que fique o alerta, né? E a gente espera que a mídia também comece a tratar casos como esse com menos espetacularização, com mais credibilidade, com mais sentimento, porque as pessoas são de verdade, os sentimentos são de verdade, e eu acho que o mais importante nisso tudo principalmente os veículos de comunicação, né? É passar a mensagem do alerta, é passar a mensagem do dizer não às drogas, do mundo mais consciente do que se está fazendo. Então, que sirva de exemplo esse momento que o Chechel está passando, e a gente aqui do Trago Verdades deseja muitas melhoras para ele, deseja muita energia positiva, e que com certeza, mais uma vez e definitivamente, o Chechel vai sair dessa nuvem escura, desse momento trevoso que ele está atravessando. A gente continua também aqui com muita fé. Melhoras para você, Chechel. Agora me diz uma coisa, o que você tá achando do programa Se Joga? A atração estreou nessa semana na Rede Globo e não agradou nada, pelo menos ao público da internet. Olha, eu fiz até uma crônica no meu blog, né, em relação a essa estreia do Se Joga. E se o objetivo era ganhar da Record TV, principalmente no horário da Hora da Venenosa, a Globo deu um tiro no pé. O programa começou com a Fernanda Gentil saindo de dentro da geladeira, fazendo uma brincadeira aí com o fato dela ter ficado bastante tempo fora do ar, né? Principalmente depois que ela saiu da linha de esportes da Globo. Então eles fizeram essa brincadeira tirando a Fernanda da geladeira. Mas olha, falando assim no modo geral, a presença de 3 apresentadores no palco me chamou muito a atenção, porque foi uma gritaria, foi uma confusão na estreia, e isso continuou no decorrer da semana, e eu achei assim que esse foi um dos pontos assim mais negativos do programa, a disputa dos 3 apresentadores e quererem se destacar, um querer ser mais do que o outro. A Fabiana Carla, gente, com aquela franjinha, pra mim não colou, acho que ficou uma coisa assim muito bizarra, apesar de eu adorar a franjinha e também achar muito legal o trabalho da Fabiana, mas eu acho que aquele visual dela não combinou. Eu acho assim que no conjunto os 3 não estão em sintonia, talvez fiquem, né? Talvez eles encontrem essa sintonia no decorrer dos tempos, mas eu acho que tanto o Érico Braz, quanto a Fabiana, quanto a Fernanda Gentil estão deixando muito a desejar na apresentação desse programa. Muita gente chegou a comentar que se fosse talvez a Fernanda Gentil sozinha, o programa até decolaria, mas com os 3 não dá certo. Além da gritaria, né? A questão da sonoplastia também me chamou muito a atenção, porque me lembrou um pouco do programa do Ratinho, me lembrou um pouco dos programas de antigamente, aquelas vozinhas ao fundo. Acho que isso não cola mais. Além disso, os games também, achei os games muito fracos, com perguntas assim completamente esdrúxulas, completamente loucas, as piadas sem graça. Enfim, eu acho que é um programa que, como eu cheguei até a comentar, né, no meu texto, é uma tentativa de resgate de audiência nesse horário, mas pode ser também uma grande possibilidade suicida da Globo, porque a produção, né, é muito grande, é um programa ao vivo, é um programa que envolve muitos profissionais, mas eu acho que se eles estão querendo brigar com a Record TV, precisam e urgentemente melhorar muito. A
A gente não podia deixar de destacar aqui no Trago Verdade o excelente desempenho da Maju Coutinho, que agora comanda o Jornal Hoje. Foi sensacional a estreia dela. Eu achei até que as pessoas fossem cair em cima da Maju, né, por conta até de uma comparação com a Sandra Nemberg, mas a Maju deu um banho, deu uma lição em todo mundo e o programa foi sensacional. Obviamente ela estava nervosa, aconteceu algum errinho aqui, outro ali, mas a Maju trouxe para o telespectador uma nova linguagem, uma linguagem mais moderninha, uma linguagem mais dinâmica e uma linguagem que aproxima mais a notícia de quem está em casa assistindo. A Maju agora, ela não tem mais bancada, né? O Jornal Hoje não tem mais bancada, só tem ali uma espécie de totem, né? Um púlpito, uma coisa representativa apenas, mas ela passa o jornal todo em pé, conversando com os repórteres através do telão. Achei isso muito legal, acho que o formato é esse, acho que aquele formato engessado de telejornal está ficando para trás e hoje em dia, com a dinâmica das redes sociais, com a dinâmica de plataformas de vídeo, como aqui mesmo no YouTube, isso tudo possibilita uma aproximação maior com o público. E então acho que a Maju se saiu excelentemente bem e a gente deseja muita sorte para ela nesse novo momento aí no Jornal Hoje. Olha, gente, esse quadro me faz lembrar um monte de matéria legal que eu já produzi lá no Rock in Rio, junto com a equipe do extinto Site Ego, que era uma equipe, assim, fantástica, uma galera que realmente dava o seu sangue, suava a sua camisa, coisa que hoje em dia a gente não vê muito, né? Porque eu tenho visto, lido as notícias, né, principalmente nos sites sobre o Rock in Rio, e a gente não vê polêmica, a gente não vê mais bastidor, a gente vê sempre aquelas matérias, assim, muito chapa branca, como a gente costuma dizer, matérias, assim, muito fofinhas, a gente até meio que desconfia de algumas notas que saem, mas isso é outro assunto. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre uma matéria que eu fiz com o Caio Castro, né? Na época ele foi, se eu não me engano, foi a segunda edição que eu cobri do Rock in Rio, e o Caio Castro, ele chegou no camarote VIP para assistir ao show do Iron Maiden. Nesse dia é que a gente acabou conhecendo, né? O grande público teve conhecimento sobre a lista do VIPinho e VIPão. Vocês lembram disso? Vou explicar por quê. Dentro da área VIP existia uma outra área VIP onde os famosos ficavam mais reservados. Então nessa área passou Luciano Huck com Angélica, um monte de gente chegou a frequentar essa área. Mas nesse dia, no show do Iron Maiden, o Caio Castro acabou ficando sozinho dentro do VIPão, do que era o camarote dentro do camarote. E a gente já mostra aí os registros, né? Que nós fizemos na época. O Caio Castro ficou sozinho lá, curtiu o show do Iron Maiden, tudo muito bem, obrigado. Só que uma hora ele precisou ir ao banheiro e na hora que ele foi ao banheiro, ele foi escoltado por um segurança, como vocês estão vendo aí. Não havia a menor necessidade, até porque naquela época não tinha assim tanto assédio em cima do Caio Castro. Ele estava, se eu não me engano, na novela Amor à Vida, e eu acho que se fosse nos dias de hoje, né, seria diferente, até porque o Caio, junto com a Grazi, atrai, né, muitos fotógrafos, muita imprensa, porque é um assunto assim muito interessante para ser pautado. Mas aí, voltando ao assunto do Caio, lá nessa época, aconteceu no Rock in Rio, o Caio foi ao banheiro, precisou de segurança e a gente achou muito interessante isso, o fato dele estar sendo ali, passando dentro de um camarote VIP, onde acredita-se que as pessoas sejam bastante selecionadas, né? E não tinha esse assédio todo em cima dele, mas mesmo assim, o segurança, a produção do evento, disponibilizou uma pessoa para ir com ele até o banheiro. Mas olha, eu acompanhei na época, nós ficamos na porta, obviamente, o segurança também ficou na porta, o Caio fez as suas necessidades, depois voltou pro camarote. Isso tudo, gente, é para mostrar que, assim, hoje em dia, como eu falei aqui no começo, existe uma certa cautela por parte dos jornalistas que cobrem, mas, assim, por medo de não serem mais convidados, por medo de desagradarem promoter, de desagradarem assessoria de imprensa, e o jornalismo de entretenimento, que fala de celebridades, ele não pode ter medo, ele não pode ter rabo preso, ele tem que ser completamente imparcial, porque existe um jogo de interesses, né, nessa história toda. Então, ficou a lembrança, o Caio é um excelente ator, gosto muito do trabalho dele. Hoje em dia ele amadureceu bastante, então acho que também vale a gente destacar isso, o amadurecimento do Caio, porque naquela época ele talvez tenha pedido, a gente não tem essa informação confirmada, mas de repente ele pediu, né, para ter um segurança. Então foi muito bom relembrar com vocês essa matéria com Caio Castro no Aconteceu no Rock in Rio.
Quero mandar um abraço muito grande para um assinante aqui do nosso canal, o Deni Feijó, que está sempre ligado na nossa programação e ligado em tudo que acontece aqui no nosso conteúdo Liberado Play. Um abração para você, Deni, e um beijo muito carinhoso para minha querida Marcela Zara, que acompanha o meu trabalho, já não é de hoje. Um beijo pra você, Marcela. Olha, você que ainda não fez a sua inscrição aqui no conteúdo Liberado Play, faça agora. Aperta lá o botão para se inscrever e no momento que você apertar o botão, já aperta também o botão do sininho, já ativa o sininho, assim você recebe em primeira mão o nosso conteúdo, tá certo? Semana que vem eu volto com muito mais Trago Verdade. Até lá!